Hoje, dando continuidade ao nosso estudo nessa epístola maravilhosa que Paulo escreveu quando estava preso, nós temos sido edificados, aprendido bastante, como os irmãos têm sabido, o nosso ministério tem esse viés, está intrínseco na gente, esses elementos que a gente tem colocado no culto, que são exatamente os elementos para um culto bíblico, onde nós oramos, louvamos e aprendemos a palavra. Nós virmos para cá e apenas gritarmos, darmos glórias a Deus, receber uma palavra de que Deus vai fazer isso ou aquilo outro, isso não vai mudar nada em nossa vida, tá? Então a gente precisa aprender, e para aprender é aquele culto mais chato que é para quem não gosta. Você vê nas igrejas, o culto de doutrina é o culto da menos gente. Por quê? Porque o povo não é o culto melhor que tem. O melhor culto que tem. Mas por que é o culto mais chato? Porque o pessoal não gosta de aprender. Tá? Então, para quem gosta de aprender, é assim. Então, vamos lá. Vamos no capítulo 3 aqui. Não vamos ler. Vamos logo, né? Vamos ganhar tempo. Para ver se dá tempo da gente fazer aí, pelo menos até o versículo de número 13. Apóstolo Paulo continua aí, sua escrita, Efésios, né? Capítulo 3. Então ele continua dizendo assim: por esta causa, Paulo vinha falando no ministério que ele tem para com os gentios, né? Você lembra, domingo passado, falando que da glória que Deus, do presente que Deus deu para os gentios, de introduzi-los como salvos, como eleitos também, não só mais os judeus, mas agora gentios espalhados, de todo mundo, aqueles a quem Deus quis escolher. Ele já deixou claro isso no capítulo 2, e Paulo falou da graça que os gentios receberam, dessa alegria que eles têm, desse gozo, desse prazer, vamos dizer, desse privilégio, não um privilégio baseado em acepção, mas um privilégio, vamos dizer assim, baseado por graça simplesmente, e pela vontade soberana de Deus. Mas agora Paulo, ele vem falar algumas coisas importantes, tanto a respeito do ministério dos gentios, como a respeito do ministério dele mesmo e do evangelho. E ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Por esta causa o quê? O que Paulo está dizendo? Por esta causa, que causa? A causa pela qual vocês foram alcançados. Vocês foram alcançados. Domingo passado a gente viu aí, do verso 11 ao verso 22 do capítulo 2. Os gentios não eram o povo de Deus, não estavam sem as leis, sem as alianças, mas agora foram alcançados. E por esta causa, que os gentios foram alcançados, eu, Paulo, me tornei, ou sou, não apenas estou é uma coisa passageira, ele diz: sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês gentios. Ou seja, Cristo ama vocês gentios, e para manifestar esse amor para com vocês, os gentios, que vocês que não são judeus, que não tinham as alianças, que não tinham pacto, que não tinham Deus, para mostrar esse amor a vocês, Deus me escolheu e pôs por escravo para vocês, por amor de vocês. E o que aconteceu? Ele diz no verso de número 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que a mim foi confiada para vocês. Sim. Olha o que ele está dizendo. Vocês têm ouvido a respeito da dispensação. O que é dispensação? Dispensação significa dividir, repartir, distribuir. Ou seja, Paulo está falando de um tempo, como antes era só dos judeus, agora Deus dividiu, repartiu, distribuiu também para os gentios. Então essa dispensação da graça de Deus, a graça de Deus tinha alcançado os judeus no passado, o povo eleito, começou em Abraão, de Abraão veio a sua descendência numerosa como as estrelas do céu, as areias da praia do mar. Aí agora Paulo está dizendo que essa dispensação agora, ou seja, um tempo em que Deus está repartindo essa graça, em que essa graça não está mais só para os judeus, agora está também para os gentios. E Paulo diz: a dispensação da graça de Deus confiada a mim para vocês gentios. Paulo está dizendo que ele foi escolhido por Deus naquele momento para repartir a graça dele
o favor imerecido, sem que mereça, porque ninguém jamais nessa terra vai merecer, para os gentios. Aqui Paulo está falando tanto daquele momento de repartição, não é mais só desse povo, agora é de todos os povos. E Paulo vai ser um ministro dessa dispensação. Pois segundo, verso 3, pois segundo uma revelação, ele está dizendo como é que essa graça foi, essa dispensação foi dada a ele. Esse ministério foi dado a ele. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo vinha falando desse mistério, da salvação dos gentios, pela graça, e ele diz que foi por uma revelação que ele recebeu. Mas não confunda isso, pelo amor de Deus, com aquelas revelações que o povo tem hoje. Nós estamos falando aqui de um apóstolo de Cristo, que os apóstolos de Cristo foram únicos, não existiram mais apóstolos de Cristo, existiram apóstolos da igreja. Por quê? Porque o termo apóstolo significa enviado. Enviado. Mensageiro, enviado. Então eu posso dizer que o Gilmar vai ser apóstolo da igreja. Não precisa usar esse termo. Não há a mínima necessidade de usar esse termo. Mas apóstolos de Cristo foram só aqueles 12, incluindo Matias, e Paulo. Só isso. Então, por isso Paulo está falando da revelação. Revelação canônica. Não é uma revelação qualquer. Deus me revelou que eu vi Deus dando um livramento aqui, não sei de quê. Deus me revelou que eu vi, não sei o quê. Não, revelação canônica. A revelação do Evangelho único, que foi revelado exclusivamente aos apóstolos para ser ministrado a nós. Então Paulo está falando dessa revelação que foi dada a conhecer a ele, aliás, do mistério que foi dado a conhecer através da revelação, conforme ele disse que escreveu agora há pouco, resumidamente. Então Paulo disse que escreveu resumido. Tinha como ele expressar isso tudo num livro. Pelo que, quando vocês lerem, verso 4, o que eu escrevi agora há pouco, Paulo está dizendo, vocês poderão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E quando vocês lerem o que eu escrevi agora há pouco, mesmo que resumido, vocês vão conseguir entender, compreender o conhecimento que eu tenho do mistério de Cristo. Aí, Paulo, como é que você consegue ter conhecimento de algo tão profundo, de algo tão tremendo, tão misterioso? Porque ele teve uma revelação de Deus. Aí aqui, meu irmão, onde entravam grandes conflitos com os gnósticos. Porque os gnósticos também, os pais gnósticos, os heterodoxos gnósticos cristãos, também diziam ter um conhecimento especial. Diziam ter também uma revelação transcendente, profunda, que os homens não podiam compreender, somente aqueles que eleitos que iam ser salvos. Olha que coisa parecida com a pregação apostólica. Os gnósticos ensinavam isso. Uma revelação, um mistério profundo, nem todo mundo vai entender, só os eleitos que vão ser salvos. Aí você ia para a revelação profunda dos mistérios gnósticos, eles iam falar de um Deus chamado Demiurgo, de um mundo que nasceu por meio de um abortivo, que existia um Deus mau no Antigo Testamento, um Deus bom no Novo Testamento. Aí já começa a bagunça. Olha o mistério deles. Existia um Deus mau no Antigo, existia um Deus bom no Novo, que aquele Jesus que apareceu ali, que os apóstolos viram ele, que o povo viu ele, não tinha carne nem osso, não era matéria, era um tipo de um fantasma. Por isso o termo gnosticismo docentista, porque docentismo, ou doceta vem do termo de algo que não é material, algo que não é palpável, apenas aparência. Esse era o mistério que eles tinham. Jesus não tem carne, Jesus não vem em carne. Se você estivesse com Jesus ouvindo, se fosse pegar nele, você não conseguia pegar. Aí você vai e vê João combatendo isso. Entenda por que João, quando a gente chega lá, vocês vão entender. Por que João escreve a epístola dele, a primeira, dizendo: e o verbo se fez carne. A epístola não, o livro, o evangelho. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Aí por que lá em 1 João ele diz: e nós vimos o verbo, e tocamos no verbo, e comemos com ele, os nossos olhos o viram, nossas mãos o tocaram. Ele não usa a palavra gnóstico ali, mas ele está combatendo os gnósticos. Então, por essa questão de revelação misteriosa, é aí onde mora o perigo. Porque hoje também tem nascido doutrinas dentro da igreja,
mediante revelações. Tem crente dizendo, é pecado você ter televisão em casa, porque eu fui arrebatado até o inferno e eu vi lá uma fábrica de televisão. Aí lá no inferno fabrica televisão. E então não se pode ter televisão em casa porque é coisa do inferno. Então eles vêm trazendo essas doutrinas aí. Eu fui lá no inferno e vi que a mulher não pode cortar o cabelo. A mulher não pode arrumar o cabelo, a mulher não pode se depilar, a mulher não pode usar algum tipo de adereço, por mais suave que seja, porque eu vi lá no inferno que tinham mulheres lá que estavam lá por causa disso. Aí você vai vendo essas doutrinas sendo criadas, onde você não vai ver em momento algum no Novo Testamento os apóstolos dizendo que vai para o inferno quem faz isso. Então aí a gente tem que tomar cuidado. Por isso nasceram também muitas doutrinas, dogmas dentro da Igreja Católica, por conta dessas pseudas revelações. Isso a Reforma Protestante combateu muito isso, por quê? Por que é que existe hoje aquela confusão? Os dons cessaram ou não cessaram? O cessacionismo, o continuismo. Os dons continuam ou pararam? Porque no período da Reforma, a Igreja Católica criava seus dogmas e equiparava os dogmas com a própria Bíblia. Os dogmas da Igreja Católica têm o mesmo poder da Bíblia. Ou seja, Maria não morreu, ela subiu viva para o céu. Isso é um dogma. Eles comparam isso com a Bíblia. Os santos, as pessoas quando morrem vão para o purgatório, nós temos que fazer missas para pagar suas penitências, e os familiares têm que pagar penitência, têm que pagar ofertas, contribuições, dinheiro para diminuir a pena da pessoa no purgatório. Isso é uma doutrina na Igreja Católica, e isso através das revelações católicas. Aí os apóstolos disseram, não, o cânon já fechou, o cânon já encerrou, não existe mais revelação canônica. Todo e qualquer tipo de revelação que as pessoas julgarem ter hoje, elas não podem acrescentar isso equiparado ao cânon. O cânon o que é? A Bíblia. Isso não tem autoridade bíblica, isso não pode dizer que isso é uma doutrina bíblica. Então foi daí, aí hoje existe essa confusão no meio evangélico, no meio cristão. Então, Paulo recebeu uma revelação, e ele disse que se os irmãos lerem vão poder compreender a profundidade disso, ou pelo menos perceber o quão profundo é. Verso 5. Ele diz, finaliza o verso 4, pelo qual, quando vocês lerem, vocês vão poder compreender o meu discernimento, o meu conhecimento, percepção do mistério de Cristo. Esse mistério de Cristo, verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O que é esse o qual nas outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens? O mistério de Cristo. Você não lê a Bíblia um versículo e esquecendo outro versículo, não. Ele está escrevendo uma carta, ele está explicando um assunto. Um versículo após o outro, ou seja, palavras após as outras para explicar o que ele está querendo explicar. Tem gente que lê só um versículo aqui e vai pregar só um versículo. Pode ser, pode, mas ele tem que pregar aquele versículo, mas embasado no que todo o resto está dizendo. Então ele está falando aqui que esse mistério de Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora, somente agora, Deus revelou aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, ou seja, quando você lê o Antigo Testamento, aí vem aquela confusão adventista e de outros grupos aí. E quando a pessoa morre, ela desaparece, ela deixa de existir, porque está escrito lá em Eclesiastes, sei lá onde, que o corpo volta ao pó e daqui perecem todos os seus pensamentos. A pessoa não está consciente de nada. Está falando de algo lá do Antigo Testamento, onde eles não tinham essa revelação do mistério que foi revelado só agora. Eu não posso basear a minha visão do que acontece depois da morte simplesmente
alicerçado nos respaldos do Antigo Testamento. Tem que olhar principalmente para o Novo, o que é que o Novo Testamento diz sobre esse assunto. Porque era um mistério obscuro que eles não entendiam, mas que agora foi revelado. E esse mistério, os mistérios de Deus, não só essa questão da morte, eu coloquei só como exemplo, para mostrar que tem gente pegando lá do Antigo Testamento para o Novo. Tem gente que diz, a Terra, né, tem um grupo novo aí chamado, esqueci o termo agora, que diz que Jesus já voltou, que não vai ter novo céu, nova terra, porque lá no Antigo Testamento diz que a terra permanece para sempre. Eles tinham essa revelação de Cristo. Cristo foi quem veio dizer, meu irmão, e revelar que viria um novo céu, nova terra. Que viria a nova Jerusalém. Eu não posso basear o meu entendimento a respeito dessas coisas tão profundas apenas no Antigo Testamento. Eles não tinham a revelação. Agora nós temos. Então, Paulo diz, Deus quis revelar esse mistério agora. Os filhos dos homens não conheciam, por isso que João diz, né, que Paulo diz, que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, e jamais o homem imaginou o que Deus tem guardado para nós. Mas só que agora no Novo Testamento, que os olhos não viram até então, João viu, foi arrebatado lá na ilha de Patmos. Só que agora o que os ouvidos não ouviram, os apóstolos ouviram, e João viu e ouviu e escreveu. Jesus disse, escreve, João, o que você está vendo e o que você vai ver ainda. Escreve essas palavras. Você está vendo como agora é diferente? O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Aí agora Deus vai e revela, abre, tira o véu, descortina tudo e mostra para os apóstolos escreve para a igreja, e hoje nós tanto ouvimos, não vimos ainda, mas tem apóstolo que viu e escreveu para nós como é. Então, porque Deus, os filhos dos homens não tinham conhecimento disso, mas agora Deus revelou aos seus apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, especificamente, eu citei algumas coisas aí, mas especificamente o que Paulo está falando aqui aos Efésios, que o mistério que está revelado agora é que os gentios, ou seja, as nações que não são de nacionalidade judia, judeus, os gentios são co-herdeiros, seja herdeiro da mesma forma que os judeus. Ou seja, supomos que eu e o Gilmar somos irmãos, nós temos um pai, a herança que cabe ao Gilmar é a mesma herança que cabe a mim, vice-versa, nós somos co-herdeiros um do outro, a herança é nossa. Então ele diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Agora os gentios têm acesso, agora os gentios são membros do corpo, que só os judeus que tinham o privilégio de ser chamado, né, vamos dizer assim, simbolicamente, de corpo, ou de povo de Deus, de eleitos de Deus, agora os gentios também têm esse privilégio, essa bênção, essa dádiva. Mas isso acontece deles serem participantes com os judeus, de acordo com o verso 6 aí, não por conta de cumprirem a lei. Agora os gentios vão cumprir a lei para se tornar co-participante com os judeus. Não, pelo contrário. Agora os judeus não vão mais cumprir a lei para crer em Cristo e obedecer ao Evangelho, para se tornarem co-participantes junto com os gentios. Porque a coparticipação da herança, judeus eram participantes dessa herança, agora Deus vai e chama os gentios também. Mas qual é a mensagem que ele usa para chamar os gentios para serem coparticipantes e formar um corpo? Ei, venham, guardem a lei que agora também está aberto para vocês. Não. Ele diz, venham, creiam em Cristo, se convertam e obedeçam ao Evangelho que agora também está aberto para vocês. E isso vale tanto para gentio como para judeu. Assim eles convergem os dois, ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, crendo em Cristo. Então, eles convergem e tornam-se um único corpo. E coparticipantes um do outro da mesma herança. Não por causa da lei, mas por causa de
Cristo, do Evangelho. Está entendendo? Eu sei que assim, irmãos, para alguns talvez seja assim, um pouco meio que complicado para entender. Talvez seja a primeira vez que muitos estejam ouvindo isso, não tem costume de ouvir, mas aos poucos você vai compreendendo melhor, entendendo melhor. Então, Paulo está dizendo que os gentios agora são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. E interessante que esse mesmo corpo, ele fala que é igreja, tá? Igreja composta de judeu e gentio. Não só como o judeu pensava, nós somos o corpo, nós somos o povo eleito. Não mais. Agora, gentios também são parte desse corpo. E co-participante das promessas. Promessas não da lei, mas promessas em Cristo, por meio do Evangelho, das boas novas que anunciamos. Então, nós anunciamos um Evangelho, por causa desse Evangelho, tem conduzido vocês a Cristo, e quando esse Evangelho conduz vocês a Cristo, vocês se tornam também herdeiros, co-herdeiros, com outros povos, e co-participantes dessas promessas, dessas heranças. E Paulo fala aqui do seu ministério, ele falou aqui da entrada, observe que ele está falando aqui da entrada dos gentios ao corpo. Está falando aqui da graça de Deus alcançando os gentios, do mistério que estava oculto e agora foi revelado, que os gentios também agora são povo, não por guardarem a lei, mas por ouvir o Evangelho, crer em Cristo e obedecer o Evangelho. Aí Paulo vai dizer que isso acontece do verso 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, de tudo isso que eu estou falando para você, de que vocês agora gentios, por ouvir o Evangelho e crer em Cristo, agora vocês também são um corpo, co-herdeiro, têm também direito, pela graça, direito a essa herança. Acesso, melhor dizendo, né? Tira o direito, acesso a essa herança. É de vocês também. E disso aí, para vocês entrarem no corpo, eu, Paulo, fui constituído, colocado como ministro, ou seja, para ministrar essas coisas. Ministro, ele ministra. Vamos dar um exemplo aqui, político, para vocês entenderem. O ministro da Educação brasileira, a área dele é atuar em quê? No Brasil, ministro da Educação. Ele entra lá na saúde, lá, e diz, olha, desse jeito. Não, o negócio dele é ministro da Educação, exclusivo ali. O ministro da Saúde, não vai lá na Educação, não, é a ciência, não. O negócio dele é ministro lá na Saúde. Ele tem autoridade para exercer o ministério dentro daquela área que ele foi constituído, da saúde. Mesmo jeito Paulo, ele foi constituído ministro. No momento em que ele foi constituído, quem que constrói um ministro na nação brasileira? O presidente. A maior autoridade Quer dizer, hoje eu já não vejo mais como uma autoridade do Brasil. A maior autoridade do Brasil hoje é o STF. Que inclusive nós vamos criar uma campanha, Marcelo, hashtag eleição para o STF. Negócio de presidente vai lá, coloca, esse aqui vai ser ministro do STF. E o cara nunca mais sai de lá, só quando morrer, que é isso, meu irmão? Democracia é essa, pelo amor de Deus? Se é eles quem manda, quem tem que eleger é o povo, não é? É claro. Não, pastor? Lógico. Eleger com mandato, não é para ficar lá até morrer, não. É 4 ou 8 anos. Passou 4 ou 8 anos, a gente elege outro. Se tiver bom, deixa. Se não tiver, tira. Tem que ser por aí. Enganaram a gente, isso aí é enrolação, isso não é democracia, não. Mas vamos embora. Então, pessoal, Paulo está dizendo, né, que ele foi constituído como ministro. Foi constituído ministro por quem? Pelo presidente do Brasil? Não. Pelo próprio Deus. Foi constituído ministro pelo próprio Deus. E ao ser constituído ministro pelo próprio Deus, por isso que ele tem a autoridade de ministro, a autoridade apostólica. Então, como os ministros dos poderes do Brasil, das secretarias do Brasil, têm autoridade de atuar ali dentro, se o presidente presidente está dizendo isso, aquilo outro, ele tem autoridade. Mesma forma, o ministro de Cristo, Paulo, recebeu a autoridade do próprio Deus para ministrar aquelas coisas. Por isso, que, irmãos, que a igreja respeitava muito os apóstolos.
tinham a palavra dos apóstolos realmente como sendo palavra de Deus, que sabiam disso, aqueles que eram convertidos de fato. Aí hoje algumas pessoas se colocam como apóstolos, né, para poder dominar o povo. Então Paulo foi constituído como ministro, conforme o dom da graça de Deus. Ele disse, não foi por merecimento, foi por graça, um dom, ou seja, um presente, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Ou seja, aquela autoridade, aquele poder que opera nele como ministro, ele não está operando por causa dele mesmo, mas está operando pelo poder e a força do próprio Deus nele. A mim, verso 8, o menor de todos os santos, de todos os separados, de todos os escolhidos, o menor de todos, me foi dado essa graça, esse favor de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Observa que Paulo está dizendo aqui, ele está falando do poder que ele tem como ministro, da autoridade que ele tem como ministro, depois ele se coloca como menor e como menos, o que tinha menos privilégio de assumir isso. Ou seja, nesse momento aqui, ele exalta completamente a Deus. Tudo que ele faz, embora ele tenha mostrado a importância do seu ministério, a autoridade do seu ministério, a graça, o poder que ele recebeu no seu ministério, mas ele diz que tudo isso é Deus operando nele. A glória de Deus, a grandeza de Deus, a exaltação é de Deus. Paulo não fica ali no peito como um bobão, batendo no peito. Deus está aqui. Deus é na minha vida. Vem para cá. É aqui que Deus vai fazer. É aqui que Deus opera milagre. Vem para cá, Brasil. Paulo não fica como um bobão fazendo isso. Então, isso que ele recebeu, para pregar aos gentios. Então, ou seja, Paulo recebeu, irmão, um ministério exclusivo para pregar para os gentios. Por isso Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Quando Cristo se revelou a Paulo, aí Paulo ainda teimou com Jesus ainda. Tem um texto lá em Atos, Paulo teimando com Jesus. E Jesus dizendo, Paulo, vai, eu vou te enviar. Eles, não, Senhor, eu vou ficar aqui, porque eles conhecem que eu era judeu, como eu persegui os cristãos, e eles vão acreditar no meu testemunho. E Jesus disse, não, Paulo, eles não vão acreditar no teu testemunho. Vai, porque eu te envio aos gentios de longe. Ou seja, Paulo, aquela mente humana, Gilmar, de achar, não, porque eu sou daqui, o pessoal me conhece, sabe que eu era idólatra, sei o que, sei o que. Quando eu falar, eles vão entender, vão nada. Não vão, isso não significa que as pessoas vão entender. Não, Gilmar, não, porque o Gilmar era um cachaceiro, um raparigueiro desmantelado, agora o Gilmar vai lá nos caras da banda de forró que ele tocava, dizer para eles também que eles vão acreditar, porque conheciam o Gilmar. Vão nada, meu irmão. Vai lá, tente. Falar para eles. Vai entrar no ouvido e sair no outro, vão zombar de você. Porque não é conforme a gente pensa. Que a conversão é uma operação de Deus na vida do indivíduo eleito. Paulo diz, não, Jesus diz, não, Paulo, eles não vão crer no teu testemunho, não. Você vai para o gentio de longe, eu te envio para lá. E dali Paulo começou a sua carreira ministerial, a sua trajetória apostólica, missionária pelo mundo afora, para cumprir o que Deus tinha mandado. Sempre ele vai falar que pelo amor dos gentios passou isso, passou aquilo, passou fome, frio, nudez, necessidade, dificuldade e tudo mais, renunciou tudo e foi para aqui, foi para acolá, não tinha morada certa, não tinha mais nada negócio com esse mundo, e assim foi. Hoje a gente, mesmo que a gente vá fazer missão, né, como os tempos são diferentes, né? Como nós somos diferentes. Mesmo que hoje, por exemplo, eu estou morando aqui em Fortaleza, pelo menos por enquanto, sei lá para onde é que eu vou depois, mas eu estou morando aqui em Fortaleza, aí de repente eu vou fazer missão não sei aonde, mas depois não, eu tenho minha casa lá, eu volto para casa, só por um tempo. Paulo não saía mesmo, passava o tempo que precisasse, lá fora, e não estava preocupado com outra coisa a não ser pregar o evangelho. Então, Paulo diz que foi dado a manifestar qual seja, verso 9, recebeu esse ministério, e esse ministério que ele recebeu, das insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, algo que o homem não pode alcançar, entender sozinho. Ei, aqui tem uma coisa importante, irmão. Final do verso 8, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando Paulo diz insondáveis riquezas de Cristo, ele está dizendo o quê? Que o homem não pode conhecer elas por si só. O homem não pode conhecer os mistérios de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, por sua própria conta, por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. Por quê? Porque são insondáveis.
São coisas que só vão compreender aqueles a quem Deus deu o entendimento. Eu não entendo, irmão, sinceramente, eu não entendo como é que um crente pode pensar o contrário disso. Você chegar aqui e dizer, irmã Lúcia, você quer aceitar Jesus? Se a senhora não aceitar Jesus, irmã Lúcia, a senhora está adorando as imagens aí, né? Se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai morrer, a senhora vai para o inferno, não tem purgatório, tem isso, aquilo, outro. A senhora entendeu? Entendi. Não, mas eu não quero não, eu quero ficar na minha religião. Ela entendeu, irmão, com a mente humana, mas não com o Espírito, irmã Rosemir. Se ela tivesse entendido com o Espírito, recebido a revelação, rapaz, é verdade. Mas aí vem umas pessoas e dizem, não, mas ela, é porque ela quis, ela não quis, ela quis, ela não quis. Não é porque ela quis ou não quis. Aquilo está oculto ao entendimento dela. Poxa vida, eu lamento mesmo, irmão, por ver pessoas tendendo de uma forma totalmente errada, colocando totalmente para o homem. Totalmente, jogando totalmente a responsabilidade a capacidade para o homem de entender ou não. Lamentável isso. Não é o homem que quer entender. Se Deus não der a entender, é insondável. Não tem como ninguém entender se Deus não abrir sua mente para compreender. Ele é quem dá a revelar. Quem se dá a revelar. Não é o homem que encontra ele, porque quer encontrar. Então, Paulo falando dessas insondáveis riquezas de Cristo, né, e ele diz que recebeu esse ministério para com os gentios, diz, verso 9, e ministrar qual seja a dispensação do mistério, ou seja, a divisão, a repartição, né, do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério de Cristo, da salvação em Cristo, já estava escondido em Deus antes mesmo da fundação do mundo. Tanto é que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Mas como que foi escrito antes da fundação do mundo? Já está dizendo que o mundo nem tinha sido fundado, não existia nem gente. Como é que esse livro foi escrito, o nome de gente lá? Porque foi Deus que escreveu. Como é que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo? Porque aqui ele está falando de eleição, de uma predestinação que Deus fez antes da fundação do mundo. Aí, é mistério, é profundo, insondável, não vai compreender com a mente humana, não significa que a pessoa creu. Eu entendi com a mente humana, mas não quero. Não, aqui tem que entrar lá no seu espírito e você compreender pela revelação de Deus. Se não for, você vai morrer doido e não vai entender nunca. Então ele diz que ele recebeu esse ministério glorioso da sondável riqueza de Cristo para ministrar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos que estava oculto em Deus, estava guardado, só Deus quem sabia, nem os anjos, nem os principados, ninguém mais sabia, tremendo isso, né, irmão? Depois até vai falar na frente que até foi revelado até para os principados e potestades nos céus, eles não sabiam. Então foi revelado, foi oculto, manifesto na dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela graça, verso 10, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, nem os principados e potestades nos lugares celestiais sabiam desse mistério. Era um mistério, Cristo, o Evangelho, a salvação, pela graça, era um mistério guardado só com Deus. Nenhum principado e potestade nos céus sabiam. Sejam principados da luz, sejam principados das trevas, ninguém sabia. Só Deus. Era coisa que estava escondida, oculta em Deus. É por isso que a gente diz, irmão, que mesmo indo para o céu, a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade. Olha os anjos lá. Fazia quanto tempo que Deus tinha criado os anjos? Aqui Paulo está escrevendo essa carta, de acordo com a teologia comum, 4.000 anos depois que o mundo tinha sido fundado. Ou seja, fazia pelo menos 5.000 anos, 4.000 e poucos anos, que os anjos já existiam, e Deus já tinha esse mistério escondido, e os anjos não sabiam. Ou seja, não quer dizer porque os anjos estão lá morando com Deus, que eles conhecem Deus plenamente. Nunca ninguém no universo, na terra ou fora dela, nos lugares celestiais ou nos lugares físicos, vão compreender Deus na sua totalidade. Nunca, jamais. Nós vamos viver a eternidade no céu com o Senhor, na glória, e vai passar 1 milhão de anos, nós ainda vamos estar vendo novidade cada dia.
Vai passar 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e sei lá o que mais aí, e nós vamos estar vendo novidade cada dia, nos surpreendendo com alegria imensa cada dia. Porque Deus, irmão, Ele é infinito de uma forma que nós não podemos entender. Não podemos dimensionar. Então, e agora esse mistério estava guardado com Ele, para que aí agora Deus, por meio da igreja, né, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Imagina aqui, irmão, vamos imaginar, né? Claro que isso aqui não está escrito, é só uma doidice da minha cabeça. Vamos imaginar os anjos lá dizendo, mas agora como é que é esse negócio aí? Não era o judeu, o povo, agora esse povo aqui também é? Mas não era pela lei, não era o judeu, agora esses restos do povo aqui também é também do povo de Deus? Como é que é? Os anjos lá tentando entender o que estava acontecendo. E se tornando conhecido dos anjos nos lugares celestiais, por quê? Porque agora a comunidade do povo de Deus, eles podiam se reunir todo mundo junto no mesmo lugar e cultuar. Vamos dizer, os anjos, quando viam os cultos dos homens, uma sinagoga no templo, só judeu. Não ia gentil. Quando ia gentil, tinha aquela barreira da separação que a gente falou semana passada, né? Aquele muro de separação. Só judeu lá, adorando a Deus. Gentil não. Pedro vai lá na casa do Cornélio e diz logo para ele, Cornélio, você sabe que eu não podia nem estar aqui. Falando com você que se os judeus souberem disso aí, vão querer me pegar. Mas Deus mostrou que, graças a Deus, alcançou os gentios também. Aí agora os anjos olham para um lugar, agora não é mais sinagoga, coisa, é chamado de igreja, um povo se reunindo. Aí vem entrando para cultuar tanto judeu como gentio, e os anjos dando, agora Deus dando a conhecer os principados e potestades no céu, esse mistério, essa glória, essa grandeza maravilhosa. Por que Deus está dando a conhecer os principados e potestades nos céus, nas regiões celestiais? Porque eles não conheciam, porque eles não sabiam. E agora eles estão vendo, sabendo e conhecendo. Aí agora Deus vai e diz, Daniel fala do príncipe lá de Israel, que é o anjo Miguel, que é o príncipe específico protetor de Israel. Aí agora você vai ver em Hebreus capítulo 1, o autor dos Hebreus falando que os anjos são ministros de Deus enviados em favor de servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, anjos, não só mais na nação de Israel, anjos também agora trabalhando em favor da própria igreja. Hebreus 1 fala isso. Aí, estamos já quase concluindo. Então Deus fez isso, verso 11. Por que é que Deus não revelou? Por que é que Deus só revelou agora? Por que é que ninguém sabia antes, nem os principados e potestades no céu? Verso 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus fez essas coisas agora por um propósito que Ele tinha eterno. Eterno quer dizer lá na eternidade passada. Antes de tudo existir, Deus já tinha esse propósito. E agora Ele foi e manifestou. Mas só que tem uns crentes, meu irmão, pelo amor de Deus, tem crente que acredita em cada coisa. Que acha que Deus, não, o Adão pecou. Aí Deus lá no céu, agoniado, Deus aperreado no céu. Vixe, o Adão pecou. E agora o que é que nós faz? O homem era para ser santo, não era para ter pecado. Não, tive uma ideia. Deus lá no céu. Não, tive uma ideia, vamos fazer um plano de salvação para eles. Como é que não faz plano? Imagina Deus pensando, pronto, vamos fazer o seguinte, daqui uns anos eu vou mandar o meu filho aqui, ele morre na cruz para salvar os outros. Que está doido, meu irmão? Não foi assim não, isso já estava preparado já, no século passado. Está escrito aí, segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Um propósito eterno que já estava estabelecido antes. Não foi uma coisa feita depois. Deus não é pego de surpresa. E o mundo perdeu o controle, irmão. Muitos não vão entender isso. O mundo está exatamente do jeito que ele tinha que estar. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Porque Deus não é pego de surpresa, irmão. Alguns pensam, não, Deus criou o diabo. Deus criou o mal? Quem Deus criou o mal? Poxa, que faz o mal? O diabo. Quem foi que criou o diabo? Foi Deus. Ou não foi? Ou o diabo nasceu como filho de chocadeira, sozinho? Deus criou o diabo. Não, mas Deus criou o diabo, ele era o Lucifer.
Depois foi que ele caiu, enganou os anjos e tudo mais, levou a lá. Aí alguns imaginam Deus preocupado. Vixe, o Lucifer me enganou. Que conversa é essa, meu irmão? Quando Deus criou o Lucifer, ele já sabia que estava criando o mal, já sabia que estava criando o diabo, aquele que ia executar o mal. Sabia ou não sabia? Se ele não sabia, então ele não é Deus. Ele já criou sabendo. E criou exatamente para cumprir os seus propósitos sobre a terra que o homem não entende. Mas pastor, como é que você vem dizer que isso está acontecendo? Não sei o que, a gente morre, não sei o que mais. Faz parte dos planos de Deus. Tenta me explicar aí por que Deus mandou o Moisés ir lá. O Saul ir lá na terra dos filisteus e diz: Saul, vai lá, mata homem, mulher, menino, mulher de bucho, mata tudo. Deus. Tenta me explicar isso aí, vai. Não é porque na teologia mais profunda, que mais, não sei o que mais, é mistério, labachúria. Não. Você não vai entender nunca. Mas como é que Deus é bom e manda fazer isso? E por isso ele deixou de ser bom? Não. E quem sou eu para questionar Deus? Quem vai entender os mistérios de Deus? Ó a profundidade da riqueza, tanta sabedoria e do conhecimento. Quão inescutáveis são os teus desígnios, quão insondáveis são os teus mistérios. Quem deu a ele para depois pedir, tomar? Vai entender Deus. Tem como entender a mente de Deus? Um Deus que diz: Moisés, bota aí no mandamento, não matarás. Aí depois está lá o mesmo povo que deu o mandamento, entrando na terra prometida, e diz: matem. Não deixe ninguém vivo. Não, peraí, Deus, mas o senhor falou para Moisés: não matarás. Agora o senhor vai e manda a gente matar? Como é que é esse negócio? Aí aquele teólogo lá, que eu não vou dizer o nome dele, fala: Deus é esquizofrênico por acaso? Não, ele é soberano. Eu não posso matar, de maneira alguma, inclusive hoje, lógico. Mas naquele antigo pacto, naquele momento, se Deus disse mata, mata. Manda quem pode. E mais, por que Deus dispensou o Saul de ser rei? Porque o Saul não matou. Deus mandou: Saul, tu é doido, Saul não fez a vontade de Deus. Não, eu fiz. E esse chucai de bezerra aí atrás aí? Não, isso aí é para nós sacrificar para Deus. Não, Deus não quer sacrifício, não. Deus quer obediência. E o rei, o Agag, vivo aqui, por quê? Não, eu fiz uma aliança, é meu irmão agora. Não, Deus mandou matar. E Deus dispensou: você não cumpre a vontade de Deus. Depois Deus botou Davi fez tudo. Quando Deus mandava matar, ele matava. Deus mandava deixar a vida, deixava. Então não vai entender isso. Não tem como entender. É por isso que pessoas, usando a mente humana, querem entender esse mistério da salvação, da eleição, da predestinação, que Deus rejeita uns e salva outros. Não vai entender com a mente humana, filho. Você não vai entender. Ou você crê e ponto final, ou então você morre sem crer e pronto. Mas pastor Radel, mas isso, aquilo, outro, eu não sei, irmão, não sei explicar tudo. Eu não sou apóstolo, eu não tenho uma revelação apostólica. Eu tenho a iluminação do evangelho da palavra, como um cristão nascido de novo, convertido, eleito. Deus dá o entendimento. Mas entender tudo, nós vamos entender tudo. Se nem os anjos que estavam no céu há 4.000 anos com Deus sabiam desse mistério, eu vou saber. Então, para concluir, né? Então ele diz que, segundo esse propósito eterno, estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Temos ousadia e acesso a esse corpo, a Deus, a salvação, a graça, pela fé em Cristo, que nos dá acesso à salvação, nos dá acesso à salvação, à fé, que nos dá acesso às coisas eternas, é a graça. Temos acesso a essas coisas pela graça. A quem a graça não alcançou, não tem acesso. A quem a graça alcançou, tem acesso. Por que vocês abandonaram os ídolos católicos? Por causa da graça. Por que vocês abandonaram os ídolos do sistema evangélico? Por causa da graça, que alcançou vocês. Por que tem muitos que ouvem e não entendem? Continua a mesma coisa. Continua fazendo fogueira santa de Israel. Continua pagando R$100, 100 conto por um amuleto ungido na igreja. Continua indo a pé todos os anos para o Canidé. Porque a graça não alcançou, não entenderam, não foram iluminados. Para crer, precisa a graça alcançar.
Último versículo de hoje, verso 13: portanto vos peço que vocês não desfaleçam por causa das minhas tribulações por vocês, pois nisso está a glória de vocês. Então Paulo está falando tudo aqui do chamado dele, do ministério dele, da graça que alcançou os gentios, desse glorioso ministério que Deus deu a ele, e pede para eles ali, ó, pessoal, então, diante de tudo isso, não desfaleçam não desfaleçam nas minhas tribulações que eu sofro por causa de vocês. Pelo contrário, vocês devem ter glória por causa disso, por Deus escolher alguém para sofrer, para poder o evangelho chegar até vocês salvados. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Encerra hoje no verso 13, semana que vem vai para o verso 14.